por que, principalmente nesse período, 2025, depois de tantas questões aí, né? Alguns governos, algumas modas, algumas culturas surgindo aí, né? Cultura de massa surgindo, né? Isso. Por que esse tema é tão pertinente? Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a sociedade, quando ela pensa uma questão, ela dá muito mais valor quando aquela questão ela passa por um cientista, né? Quando tem pelo menos era assim até pouco tempo atrás, né? Quando tinha uma assinatura de um cientista de área X ou Y. Eu não vou começar falando sobre as áreas especificamente, vou falar num geral. E discutir isso, delimitar a cientificidade de algo, eu lembro que eu li isso num livro, no Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que ele fala, olha, você entender qual é o seu papel na história é você entender o quanto que a ciência te levou até isso. Então, tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente estuda, é muito importante ter uma ideia do percurso acadêmico que levou essa cientificidade de tal assunto, né? Então, assim, nas amplas esferas da sociedade, a ciência ela se manifesta, né, de muitas formas. É mais comum a discussão no campo das ciências biológicas, porque a gente passa por questões da medicina, da farmácia, questões de saúde, segurança pública, então tudo bem. Agora, quando vem um debate para falar sobre uma questão humana, subjetiva, né, que tem da subjetividade humana e não que depende do ponto de vista, a ciência ela perde a validade, né? Então, hoje é importante o público assistir esse episódio, né, desse podcast, porque eu espero que a gente traga um espírito aqui do seguinte, olha, o trabalho do historiador, ele é sério, ele é relevante, independente da sua opinião, né? Independente, porque eu posso discordar do Gilberto Freire, né, politicamente falando, ideologicamente falando, mas eu tenho que entender que o método científico que ele utilizou para chegar ao resultado de Casagrande Senzala é um método válido, academicamente falando, né? E uma coisa interessante também, Douglas, eu acho, né, olhando assim o meu percurso, você tá falando, né, de percurso que você se debateu 3 vezes com esse tópico, cara, eu acho que eu me debati com ele muito mais no mestrado, porque eu realmente fiz, né, eu estudei um mestrado em ciências humanas, e a sensação que eu tive é que eu não sabia estudar, eu aprendi a estudar no mestrado. E no mestrado eu aprendi a estudar por quê? Porque eu consegui entender o que é a diferença entre fazer ciência, cientificidade e ser cientificista. E claro, a ciência crítica, né? Então são tópicos em que me tocou muito mais na época do mestrado. Sim, muito bom, né? Esse tema é sempre pertinente, né? Na verdade, eu acho que é um tema eterno, né? Que sempre foi necessário, sempre existiu, né? Até mesmo com os grandes filósofos, e sempre vai existir, né? Até mesmo porque quando a gente fala de ciências humanas, a gente está sempre questionado. E é bom ser questionado, Sim. porque é daí que nascem novas ideias, né? Novas teorias. É sempre necessário esse diálogo, né? Uhum. E eu esqueci de falar, mas o nosso amigo Tir não está presente, né? Hoje ele foi para uma feira, né? E hoje está no evento, isso. Isso, hoje ele está no evento, mas ele mandou um vídeo pra gente. Eu perguntei pro Tir se história é ciência ou não é. Quase que ele briga comigo, né? Ele falou, como assim, né? Eu falei, não, é pro vídeo, calma aí. E aí ele vai participar em vídeo que ele mandou pra gente respondendo essa pergunta, se história é ciência ou não é. Salve galera do Primatas Cast, hoje eu estarei presente no estúdio com o Luke e com o Douglas, mas eles me deixaram uma pergunta aqui que tem a ver com o tema de hoje. História é uma ciência? Bom, sou historiador, né, pra quem não sabe, e ao meu ver, obviamente, história é uma ciência. Por que uma ciência, né? Muitas pessoas acham que ciência tem a ver com biologia, com química, física, matemática, fórmulas malucas, mas a ciência não tem a ver só com isso. A partir do momento que você tem um método de estudo, um método de pesquisa, um método científico para você conseguir coletar os dados, analisar os dados, aí no caso da história, fontes primárias, fontes secundárias, você fazer a crítica, né, buscar ter ali uma conclusão imparcial. Uma vez que o historiador, ele até pode dar a opinião dele, mas ele tem que se ater aos fatos, o que aconteceu. E obviamente,
a gente sabe que não existe apenas um ponto de vista, né? Todas as guerras, todos os conflitos, todas as revoluções, todas as transformações sempre terão vários pontos de vista. E é papel do historiador buscar esses pontos de vista, fazer uma análise, né, e concluir o seu trabalho como qualquer outra ciência. Então, assim, ainda que muitos tentem desqualificar, história, sociologia, geografia, filosofia são sim ciências humanas, né? Possuem ali todo um método de pesquisa, se enquadram completamente naquilo que a gente chama, né, de método científico de estudo e pesquisa. Então sim, somos uma ciência. Quer queira, quer não, somos cientistas, tratamos de humanidades, tratamos dos efeitos, né, da passagem do homem pelo planeta, seus feitos, suas realizações. Então é isso, espero que tenha sido claro, né, nesta humilde opinião desse que vos fala, e aproveitem, o programa vai ser sensacional. Muito bem, então teve a participação do nosso amigo Tira aí, né? E, assim, é interessante. Ô, Luca, aliás, você sabia que os alunos falaram que a gente não deve nem sentar na mesma mesa no intervalo? A gente não conversa, é inimigo, né? Isso, a gente é inimigo, né? Pra quem não sabe, eu e o Luca, nós trabalhamos juntos, né? Aliás, Dia do Trabalhador, Dia do né? Trabalhador. Feliz Dia dos Trabalhadores aí, tudo bem que, né? Mas... Cara, a gente não trabalha, a gente é professor. Exatamente, a gente dá aula. A gente dá aula. Né? E os alunos falaram que no primeiro podcast a gente brigou, né? Porque a gente não concordou. Não concordou, né? Putz, verdade, cara. Eu sempre perco essa briga. Não é o tamanho do bíceps do Douglas, gente. Fala sério. É uma briga de primatas. Briga de primatas, é. Não, mas é legal porque você vê como eles entendem que a ciência, enfim, as humanidades, vamos dizer assim, né? Só porque você vive em desacordo, você não se conversa. Eu gosto sempre de ressaltar que, por exemplo, na filosofia, as maiores e melhores amizades veio de opostos, né? Platão e Aristóteles, mais pra frente, depois Santo Agostinho, Aquino e Anselmo, né? Na modernidade, tem inúmeros filósofos, né? Que eles, por discordar, produziram algo novo. Então, querendo ou não, eu aprendo muito com quem discorda da minha visão. Né? E aquela coisa, não é discordar porque discordar, eu não quero compreender você porque eu discordo disso. Não é isso, é uma discussão da humanas mesmo, assim, né? Com argumentos, com né? argumentos, com dedução, hipótese, inferência, né? E aí você vai aprendendo sobre aquilo. Eu mesmo aprendo muito com você quando a gente troca ideia no trabalho falando sobre assuntos, porque imagina se eu ficasse restrito apenas às pessoas que pensam conforme o que eu penso, né? Ou você... Enfim, a gente ia viver um ensaio sobre a cegueira, né, do Saramago. A gente não ia sair da ilha, né, a gente ia ficar ali preso. Ou seja, isso faz parte do próprio método das ciências naturais, das ciências humanas, né? As ciências naturais, as físicas, elas tendem a ter uma maior coesão, porque tem que ter um consenso, né? Tem que ter um critério de universalidade. Né? Universalidade. Isso, né? Agora, as ciências humanas têm mais discordância, porque é assim que vai crescendo, né? E porque tem muita fonte. Por exemplo, se você pegar, né, a questão do método científico na esquerda política, a gente tem o método principal, que é o materialismo histórico. O materialismo histórico, ele é a concepção científica que os socialistas científicos irão utilizar para fazer os seus trabalhos. Os próprios materialistas, você vai encontrar pelo menos umas 10, 15 fontes que vão divergir, né? Então, assim, que vão ser produções acadêmicas diferentes e são relevantes, né? Por exemplo, o Adorno, quando fez a teoria da indústria cultural, não agradou a todos os comunistas. Porque os comunistas soviéticos, que também estavam ali no materialismo histórico, que utilizavam, eles defendiam que a cultura, ela é um meio de propagação política. E o Adorno falava que não, que é um meio de propagação de alienação. Aí quem vê de longe, né, da discussão, da argumentação das humanas, vai pensar, poxa, tá vendo? Depende da opinião, é subjetivo. Então não tem certo ou errado. E aí a história, a filosofia, a sociologia, elas vão cair nesse
nesse erasmo, assim, científico, né, de não tem validade, né? Porque se todos os cientistas têm que entrar em acordo, porque é fato e tá decretado, E né? o que o que o Tir falou se aproxima muito disso, né? O que você acha do que ele falou? Olha, eu entendo. O discurso que o Thiago traz ele é importante porque ele traz uma defesa das ciências humanas enquanto ciências. Mas, por exemplo, tem ciências, disciplinas, campos, áreas de saberes das humanas que não se propõem a ser ciência.